Para mim, quando eu leio grego, para mim é grego, irmão. Como se fosse. Mas é interessante que uma delas significa alguma coisa, alguma peça ou alguém ser mergulhado e retirado da água. Então isso significa que ele foi imerso. Mas há uma segunda. A segunda palavra tem um significado um pouco mais profundo. E eles usam a ideia, para dar exemplo, de um picles, que você não só coloca e tira, você coloca e deixa. Porque com o passar do tempo, aquela solução na qual ele foi imersa, vai penetrando, e a substância daquele picles, daquele pedaço de sei lá, cenoura ou o que seja, muda o gosto. Porque ele foi imerso e permaneceu imerso, e houve uma transformação da sua substância. Eu acredito que a nossa vida com Deus, falamos sobre isso porque a gente estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo, estávamos estudando sobre isso, né? E nós estávamos chegando mais ou menos à conclusão que a coisa não é mais daquele jeito que a gente sempre imaginou, de que aconteceu. Próximo, vai, recebe e vai. Mas que a palavra batismo, ela significa mergulhar e ficar lá dentro. Deixar Deus trabalhar você. Deixar Deus moldar a tua substância. O Senhor disse ao profeta Jeremias, eu quero falar um negócio para você, só que eu não vou falar aqui, você vai na casa do oleiro. Chegou lá, tinha aquele prato girando, a argila ou barro sobre aquele lugar, e ele mexendo e moldando, aí ficou errado, ele desmanchou, amassou de novo, começou a moldar outra vez, e Deus falou para Jeremias, é isso que eu quero fazer com o meu povo Israel. É isso que eu quero fazer com o meu povo. Eu quero ter essa condição, e eles precisam saber que a vida deles é como barro nas minhas mãos, e eu sou como o oleiro. E quando a coisa não anda bem, eu desmancho e faço outra vez. Eu desmancho e começo de novo. Deus quer ter esse acesso a nós. O que Deus desejava para Israel é a mesma coisa que Ele deseja para a sua igreja hoje. Ele não quer apenas que nós estejamos num culto para termos uma experiência, para assistirmos um espetáculo e sermos tocados. Isso é muito bom e você não deve deixar de ter momentos especiais com Deus. Mas eu preciso saber que Deus quer moldar a minha vida como o Senhor moldava Israel através da palavra de Jeremias. Esta foi a revelação para o povo. E eu acredito que da mesma forma é o que o Senhor deseja para nós. Moldar a nossa vida dia a dia. O trabalho de transformação do Senhor leva a vida inteira. Eu costumo dizer que a vida é uma escola, pena que a gente fica bom só quando ela está acabando. Quanto mais rápido a gente aprender e quanto mais facilmente nós abrimos o nosso coração para que Deus nos molde, mais felizes nós seremos. E alcançaremos o objetivo que Deus tem para nós, tocando, transformando, mexendo com a nossa vida. Em Isaías, no capítulo 29, versos 13 a 16, algo muito parecido. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa, e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que se escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Nós achamos que somos iguais ao oleiro. Nós não podemos tomar a forma da religião. A forma da religião é assim. Aprendeu mecanicamente, o texto fala, aprendeu maquinalmente. Levanta a mão, abaixa a mão, ora, fala, canta, diz aleluia. Não que você não deva fazer, faça, mas faça sinceramente. Deixe o Espírito de Deus te mover. Às vezes nós tomamos a forma que não veio do oleiro, não foi ele que moldou a gente, mas nós aprendemos quais são os clichês da vida evangélica, e nós costumamos falar coisas que nós não sentimos. Costumamos repetir versículos que nós decoramos e maquinalmente nós repetimos. E às vezes até muitas coisas que cremos mecanicamente, ou dizemos que cremos, mas não houve um trabalhar de Deus dentro de nós. Por isso uma das formas que nós não podemos tomar é a forma da religião. É a forma daquele que honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Que tem uma boa aparência, como Paulo fala em Colossenses no capítulo 2, tem aparência de santidade. Ele até diz que faz culto aos anjos,
tem severidade na sua caminhada, tem um rigor muito grande nos seus costumes e hábitos, mas isso não tem valor contra a tentação e contra o pecado, porque é algo externo e aparente, mas não nasceu no interior do homem.